Olá, meus amigos cinquentões, vamos falar um pouco sobre custos? Quanto custa operar na bolsa? Existe aí um mito de que é muito caro e não é tão caro assim. Existem custos que são obrigatórios e custos não obrigatórios. Vamos a eles. Primeiro, os obrigatórios. Impostos, não tem como fugir. Nós temos, por exemplo, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que são aqueles impostos federais aplicados a pessoas jurídicas e pessoas físicas que fazem operações de crédito. Por exemplo, empréstimos, câmbio, seguros e também que movimentam títulos e valores imobiliários, a famosa Bolsa Brasileira. Esses impostos não tem como fugir. IOF impostos diretamente ligados a operações que são, a gente tem o PIS, 0,65%, nós temos COFINS, 4%, e temos o Imposto sobre Serviço, o ISS, de 5%. Isso retirado aqui do site da Bolsa de Valores, da B3, fala que a alíquota total dá 9,25%, não precisa se preocupar em pagar isso, porque já vem cobrado da Bolsa, já vem na sua nota de corretagem, já vem descontado, já está pago, você não precisa fazer um pagamento à parte, isso é mais tranquilo. O IOF, ele é cobrado em algumas operações e outras não, por exemplo, poupança isento. Lembrando que a poupança hoje não é considerada investimento, mas quem coloca dinheiro na poupança não paga IOF. Em CDBs, em fundos DIs, ele é cobrado apenas nos primeiros 30 dias. Então ele vai regredindo nos 30 dias, passou de 30 dias, não se cobra mais o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Outros custos obrigatórios. Toda negociação, toda transação, ela tem que passar pela B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. E a B3 é uma empresa privada, até listada em bolsa, você pode comprar ação da bolsa. Ela cobra, então, pelos serviços dela. A B3, que é a antiga Bovespa, e também passa pela CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. E eles têm taxas que eles cobram pelos serviços. Quais são as taxas? Os emolumentos. O que está envolvido nos emolumentos? Taxa de negociação. Quando eu vou negociar, quando eu vou comprar e vou vender, eles cobram uma taxinha para fazer isso ali no ambiente da B3. Quando eu vou, taxa de liquidação, quando eu vou pagar ou quando eu vou receber, eles também cobram uma taxinha. Esses valores, retirados também do site da B3, são 0,003% para pessoas físicas na negociação e 0,0275% para liquidação. Não existe mais cobrança de taxa de registro, que era quanto registrava. Quando era papel mesmo, você tinha que registrar aquilo. Isso não existe mais. Então a cobrança total é de 0,03% arredondando. Eu não acho caro, sinceramente acho que são valores pequenos, não tem problema nenhum cobrar. É cobrado sempre para todos esses ativos aqui, essas tarifas, ações, BDRs, patrocinados, não patrocinados, a gente tem fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em ação, ETFs, enfim, todos eles. Se você negociar, você tem que pagar essas taxas, não tem como a gente fugir. Taxa de custódia, tarifa de custódia, a maioria das corretoras já isenta isso. Antigamente, quando tinha aqueles papéis, eu, por exemplo, eu tenho ações da CEMIG lá de 1984 que são de papel. Estão custodiadas com quem? Com o Itaú. Então, antigamente, as corretoras cobravam por custodiar isso. Hoje, a maioria delas não cobra mais, é um custo não obrigatório. Se tiver alguma que cobra, procure saber como fugir para as que não cobram esta custódia. E a B3 cobra uma taxinha de custódia, eu vou deixar aqui os valores para vocês, anexo aqui, para vocês entenderem. E agora também, em 2020, no início de 2020, a B3 já anunciou que para investimentos até R$20 mil em ações, ela ia liberar e isentar totalmente estes custos de custódia. Então, os custos na hora de investir em ações, com essas novas regras, corretagem, taxa de custódia e imposto de renda, a gente tem que ficar de olho que a gente consegue fugir um pouco. E a Bolsa lançou já no ar uma possível cobrança de taxa de dividendos, que ela irá cobrar uma taxa de 0,12% sobre os dividendos que caírem para os investidores que tenham acima de R$20 mil na Bolsa. Ainda não está sendo cobrado, não foi falado em data, mas eles já sinalizaram uma possível cobrança disso. Custódia sobre o Tesouro Direto. Isso acontece sempre. Esta custódia é de 0,25% ao ano e ela é cobrada 2 vezes ao ano, janeiro e julho. Acabou de ser cobrado. Eles informam que você tem que ter um valorzinho lá, que é 0,25% ao ano total, então eles dividem isso e eles têm que ter esse valor em conta para não ficar negativo, que é outro problema que pode ocorrer, que nós vamos ver mais à frente. Então existe a cobrança com isenção para Tesouro Selic
até 10 mil reais. Quem tem Tesouro Selic até 10 mil reais não paga esta taxa de custódia sobre o Tesouro Direto. Ok? Custos obrigatórios e impostos, beleza, emolumentos também, que são as taxas para a gente operar na bolsa. Agora, e os não obrigatórios? Primeiro deles, corretagem. Existem várias corretoras que cobram taxas fixas por operação ou uma porcentagem em cima do valor operado, mas existem hoje algumas corretoras com taxa zero. Por exemplo, Rico, Banco Inter, Clear, Toro, essas 4 que eu me lembro aqui, pode ter mais alguma. Você tem conta em alguma delas? Comenta aqui embaixo que você tem. Se tiver mais alguma que você lembrou, coloca aqui embaixo para nos lembrar. Taxa zero. Por que taxa zero? Porque dependendo do valor que você investe, essa corretagem vai te levar grande parte de ganho. Pense o seguinte, o meu filho de 10 anos ele investe todo mês. Vamos dizer que ele invista 100 reais. Se ele pagar uma taxa de corretagem de 5 reais, ele está pagando 5% do valor do investimento dele. Então ele vai perder isso nos seus rendimentos. Então quanto mais a gente puder operar em corretoras que não cobram taxa de corretagem, melhor para os nossos ganhos. Claro, dependendo do montante que você tem, dependendo do atendimento que você quer, da necessidade que você precisa de assessores para dessas corretoras, etc., talvez para o seu perfil valha a pena você pagar uma taxa de corretagem. Na XP, no BTG e alguma outra grande corretora que cobra uma taxinha para te auxiliar nesse meio tempo. Mas eu sugiro que você comece pelas corretoras gratuitas. Que mais? Imposto de renda. Bom, o imposto de renda é um tributo federal sobre os gastos que o cidadão... Os ganhos do cidadão, que permite ao governo acompanhar a sua evolução patrimonial. E essa alíquota, ela vai depender, o valor a ser pago, né? Vai depender do tipo de investimento que você tem. Então você tem, por exemplo, imposto de renda sobre CDB e sobre fundos DI. Ele é aquela tabela regressiva. Até 180 dias você paga 22,5% sobre o lucro. De 181 a 360, 20%. Depois cai para 17,5% e acima de 721 dias você paga 15% sobre o lucro. Já para as operações de ações, lembrando que aqui eu estou falando do mercado à vista. Eu vou desconsiderar mercados futuros, etc., que tem suas regras próprias. Mercado à vista de ações. Eu pago, se for day trade, o que é day trade? Compro ou vendo no mesmo dia. Compro e vendo no mesmo dia ou vendo e compro no mesmo dia. Se for o mesmo ativo, não tem problema. No mesmo dia, não tem isenção. Qualquer lucro que eu tiver, eu pago 20% de imposto de renda. Swing trade. O que é swing trade? Compro hoje para vender em outro dia. Se eu fizer swing trade, eu vou pagar 15% de imposto de renda sobre os lucros apenas do que exceder 20 mil reais por mês. Então, até 20 mil reais de venda no mês, eu tenho isenção. Passei disso, eu pago 15% sobre o lucro. Fundos imobiliários, não tem isenção nenhuma, pago 20% sobre o lucro. ETFs, BDRs, não tem isenção e eu pago 15% sobre o lucro. Como é que eu pago esse imposto de renda? Fecho as operações daquela classe de ativos naquele mês, vejo se eu tive lucro. Se eu tive prejuízo, não vou pagar nada, claro, de imposto. Mas tive lucro, vou pagar esta alíquota. Gera uma DARF para o último dia do mês subsequente e faço o pagamento. Então, recapitulando, taxa de corretagem, fujam. Corram para a taxa de corretagem zero, Clear, Rico, Inter, Toro. Taxa de custódia pode ser realizada por corretoras ou não. Se a sua corretora te cobrar, também eu acho melhor você fugir, que a maioria hoje não cobra. Os emolumentos não tem como, tem que pagar. Taxa de negociação e taxa de liquidação. Tem que pagar para B3. E, que mais? Imposto de renda, eu vou conforme a alíquota. Se você fizer swing trade, se você comprar hoje para vender depois, tente fazer vendas, realizar seus lucros até 20 mil reais por mês, que aí você está isento de pagar imposto de renda sobre os seus lucros. Agora, o que é perigoso também é você ficar negativo na sua conta na corretora. Quando isso acontece? Por exemplo, fiz a venda ou fiz uma compra. A gente tem que lembrar, fiz uma compra na verdade, que é sempre D mais 2. São 2 dias depois. Comprei hoje, eu vou pagar daqui 2 dias. Entrei numa subscrição, pedi um montante de cotas que vai ser liquidado daqui uma semana, daqui 10 dias. Entrei com um pedido de sobras e mais um pedido de montante adicional, que esse montante adicional ele vai variar conforme o rateio. Eu preciso ter o saldo na data de liquidação. Se eu não tiver dinheiro, eu fico negativo. Fiquei negativo, o que acontece? Retirei aqui de algumas corretoras. Grupo XP, retirei das 3. XP, Clear e Rico é a mesma coisa. Até R$200 negativo, eles não te cobram nada. De 200 a R$1.000, você paga uma taxa fixa de R$9,90.
E acima de R$1.000, 1% do valor ao dia. É caríssimo isso, tomem cuidado. Na XP, eles também têm uma taxa consolidada que eles cobram 3,9% sobre o valor de corretagem. Clear e Rico não cobram corretagem, então não tem essa taxa. Tome muito cuidado. Que mais? Peguei aqui na Toro. A Toro também, olha, se ficar negativo até R$200 está ok. Acima de R$200, multa de 1% ao dia. O que é pior não é nem a multa, é que eles podem vender os seus ativos. Se você estiver insolvente, eles pegam as suas ações, os seus fundos imobiliários e eles vendem a preço de mercado para cobrir o seu saldo sem a sua autorização. Reclame Aqui, tá cheio de coisa disso e tá no contrato. Quando você assina o contrato virtualmente, você aceita essas regras. Tome cuidado, não fique negativo. Curta esse vídeo se gostou dessas informações, compartilhe com aqueles que você acha que precisam entender um pouco melhor os seus custos. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal Cinquentão Investidor e ative o sininho para ser informado de novos vídeos. Muito obrigado, até a próxima e bons investimentos!